E aí a gente começa o conteúdo da aula falando sobre um pouquinho da história da nutrição, né? E fazendo uma introdução do que é alimentação e do que é nutrição, tá? Uhum. E aí, quando a gente fala de nutrição, como eu falei, é um campo multidisciplinar, né? Eu estou falando de nutrição, mas o foco do nosso curso, como técnico em nutrição, é a nutrição humana, né? Mas existe nutrição em tudo, né? No fato de eu respirar, né? No fato de uma planta nascer, no fato é, do movimento geral, né? Do nosso planeta, né? O nosso planeta é um organismo vivo, né? Então ele precisa ser nutrido de alguma forma, né? Então, para que exista vida no nosso planeta, ele precisa inicialmente de água e sol, não é isso, né? Porque falam assim, vou descobrir tal planeta, vou ver se tem vida lá. A primeira coisa que eles veem é a questão da água, né? E depois a questão da presença do sol, porque em geral a vida ela precisa de existir onde tenha algum calor, né, ou intensidade de alguma radiação, né, que no caso do nosso da vida do nosso planeta é relacionado à radiação ultravioleta, né? E aí, quando a gente fala de alimentação, existem alguns tipos de alimentação relacionada aos segmentos dos animais, né? Que inclui aí a questão da alimentação do homem ou a alimentação e nutrição humana, tá? Primeiro de tudo, né, a alimentação ela é dividida em 4 formas, né? Não sei se vocês já estudaram isso em biologia, né? Existe alimentação por filtro, alimentação por sedimentos, alimentação por fluidos e alimentação relacionada à massa, né? Por massa, né? Como é que acontece essa alimentação relacionada a filtros, né? São os animais que a gente chama de animais filtradores, né? Por exemplo, quando a gente fala de animal filtrador, a gente pensa assim, deve ser um animal pequeno, deve ser um animal às vezes, microscópico, né? Sempre vem isso na nossa mente, né? Mas, por exemplo, a baleia, ela é um animal filtrador, né? Você já viu baleia comendo carne, comendo peixe, comendo alguma coisa? Você sabe do que a baleia se alimenta? Vocês sabem? Não? Não. Então, a baleia, no geral, ela se alimenta de pequenas moléculas que a gente chama de fitoplânctons, né? Que são moléculas vezes visíveis a olho nu, ora microscópicas, né? Então, ela, quando está nadando, né, ela fica com a boca aberta só absorvendo esses seres, né? E muito embora você pense assim, caramba, a baleia é enorme, ela só se alimenta de seres microscópicos, sim, né? Então, e aí ela faz isso o dia inteiro, ela fica lá com a cavidade oral dela aberta, só absorvendo através do dente e algumas cerdas que tem internamente a boca, né? Se alimentando daquilo, né? Tem moluscos, né, que também são filtradores, né? Tem uma espécie de animal que ele parece um camarão, né? Que a gente chama de crio. O camarão também é filtrador também, né? É, e aí tem várias espécies que absorvem esses fitoplânctons como fonte de alimentação, tá? Por segundo, né, tem os animais que crescem, né, através de sedimentação, né, que são, se a gente fosse falar, são as minhocas, né, são os caranguejos, né, que precisam estar na terra, né, se alimentando daqueles sedimentos do solo, né, daquela matéria orgânica ali disponível. O terceiro grupo
é o grupo dos animais que se alimentam através de fluidos, né? Que são os animais chamados hematófagos, né? Que se alimentam de sangue, né? Que é o caso do mosquito, né? De vários insetos aí também. Mas o que? Se a gente fosse falar aqueles sanguessugas, né? Além disso, tem também algumas espécies de pássaros, né? Que se alimentam também de outros fluidos, né? Que são, por exemplo, se a gente fosse pegar aí o beija-flor, é um exemplo de animal que se alimenta de fluido, né? Que eles sugam lá aquele néctar lá das plantas, né? Ou das flores, tá? E por último, que é o grande grupo, né? Que é o grupo dos alimentos dos animais que se alimentam em massa, né? Que são os animais que aproveitam a carcaça, né? Ou a massa de outros animais, ou seja, né? Se alimentam de outros animais, né? Ou se alimentam da morte de outros seres, né? Que no caso é o homem, né? Que é os animais carnívoros em geral, até os herbívoros também, né? Entram nessa classe aí porque não se alimentam de parte de outros seres, né? Então entra essa grande massa aí. Se a gente for olhar bem, a gente pode classificar ou, na verdade, dividir a nutrição ou a ciência da nutrição em três fases, né? Existiu a primeira fase, né, que foi essa fase aí que a gente está falando da Grécia Antiga, dos tempos mais remotos, né, que a gente pode colocar como período arcaico, né, ou período naturalista, né, que era um período onde se fazia nutrição, né, através da observação, igual o Hipócrates fazia, né? Pô, verificava que um alimento fazia mal, né? Então retirava aquele alimento da dieta, né? Observava que um determinado padrão de consumo não era adequado, então evitava-se aquele padrão de consumo, né? Então era o conhecimento que a gente fala que é um conhecimento empírico, né? Baseado nas vivências, né? Depois veio a segunda fase, né? Que é a fase que a gente pode chamar de pré-científica, onde teve o surgimento, né, de um cara chamado Lavoisier, né? Que ele é considerado até hoje como o pai da nutrição, né? Onde teve uma característica muito marcante da química, né? Ou seja, né, descoberta dos nutrientes, né? A descoberta dessas substâncias que fazem essa mágica do nosso corpo funcionar, né? Faz todo esse processo fisiológico, metabólico acontecer, né? Só que nessa época eles não sabiam disso, né? Eles só sabiam que existiam substâncias nos alimentos, né, que eram capazes de gerar essa energia, capazes de gerar essas alterações no corpo de forma benéfica, né? Hoje a gente sabe, né, que a má nutrição ela gera desde repercussões leves a repercussões muito significativas, né? Sei lá, se eu tenho baixo consumo de micronutrientes, né? A gente vai ver isso também mais lá à frente, né? Eu até consigo viver, mas, porém, algumas funções vão ficar prejudicadas, né? E aí, se a gente for falar, eu até consigo sobreviver também com baixo consumo de alimentos energéticos, né? Mas isso também vai ter repercussões, né? E aí nessa época foi muito baseada na questão da queima e combustão e oxidação de alimentos, né? Que é a questão da calorimetria, né? Que é essa energia gerada pelos alimentos, tá? E aí teve a terceira fase da nutrição, né? Que começou mais para cá do século XX, né? Que foi o último século nosso, que é uma
um período que a nutrição ela teve um caráter muito científico e é o período que a ciência da nutrição mais avançou, né? Se a gente olhar aí. E ela avançou para que lado, né? Ela avançou para a questão biológica, né? Para a questão do corpo humano, né? Para a questão relacionada a essa relação do alimento com o corpo que está sendo alimentado ou suprido por aquela dieta, né? Porque não dá para a gente pensar ou idealizar a nutrição só falando de alimento, 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 né? Mas quando a gente fala de alimento, é alimento para quem, né? Que é o que eu falei anteriormente, né? Existem variadas formas de nutrição. Se a gente falar de nutrição, você vai falar o quê? A nutrição o quê? Nutrição humana, né? E aí hoje, inclusive, né, já tem profissionais nutricionistas, né, trabalhando com nutrição animal também, né? Existem fazendas, existem áreas produtoras de alimentos, né, que estão contratando hoje nutricionista para fazer nutrição animal, né? Tamanha é a nossa proximidade, tamanha a nossa especialização quando fala relacionado à nutrição, né? E aí é o que eu falo, né? O céu é o limite para o profissional da área de alimentação e nutrição. São infinitas as possibilidades para a gente, sabe? E aí, quando a gente fala dessa biologia, né, foi muito pautada, né, na questão do tratamento de doenças, né, prevenção de doenças, relacionado a carências nutricionais, né, que os alimentos eles cobriam, né, muito relacionado à questão das necessidades dietéticas, né? E aí, se a gente analisar também do ponto de vista das guerras, né, que tiveram durante o século XX, né, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, assim como está acontecendo na pandemia agora também, houveram vários avanços, né? Não foi só coisa ruim que rolou durante a guerra. É claro que tirar coisas positivas de uma guerra é bem difícil da gente ver algo positivo, né? Mas se a gente olhar bem direitinho, né, nesse inteirinho, eles observaram, né, principalmente os americanos, eles observaram que os soldados que tinham uma dieta mais balanceada e mais adequada, né, durante o período de guerra, né, a tropa que tinha mais facilidade em acessar alimentos, né, eram aquelas tropas que tinham melhores resultados em relação a qualquer tipo de confronto, né? Eles conseguiam ficar mais tempo no fronte de batalha e tudo mais. Além disso, vários alimentos foram criados durante esse período, né? A gente pode falar dos alimentos enlatados, dos alimentos embutidos e os alimentos que eram, como é que eu vou dizer, eram reconstituídos de água, né? Que são os alimentos que a gente chama de alimentos instantâneos, né? A nutrição, ela é uma ciência muito recente, né? Muito nova, né? Muito embora você fale de nutrição há eras, né? Como a gente já viu na própria história da nutrição, mas a nutrição como ciência, de fato, né? Ela começou a ganhar corpo, né? Como a gente viu aí as 3 fases da nutrição, né? No finalzinho do século XIX, né? Depois de Lavoisier, aquele período pré-científico, né? Que ainda brincava de fazer nutrição, naquela época era bem arcaico, né? Se a gente olhar para os tempos atuais. E aí, como é uma ciência muito nova, né? É suscetível a questões de descobertas também muito amplas, né?
E aí a gente cai muito na questão do avanço da nutrição nesse século, né? Na verdade, no século XX, né? Se a gente falar da nutrição no século XX, né? Na nutrição bem recente, né? A gente vai aos estudos de Pedro Scudeiro, né? E outros colaboradores. A nutrição ela passou a ter uma perspectiva biológica, né? Tendo duas áreas muito marcantes durante esse período, né? E aí tinha duas especializações só, né? Que era a área da dietoterapia, né? Que é uma área voltada para tratamento de doenças através da alimentação. Então é muito doido, né? Também a gente pensar assim, caraca, há um tempo atrás dietoterapia era uma especialização. Hoje é algo básico dentro da nutrição. Você precisa saber dietoterapia para começar a fazer nutrição, né? E antigamente era uma especialidade, né? É doido, né? Tinha uma outra área também que era da nutrição básica e experimental, né? Que é, se a gente olhar hoje, a área da tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos. Todas as coisas relacionadas à inovação em nutrição eram pessoas que trabalhavam nessa área aí, né? De nutrição básica experimental, né? Então só tinha essas coisas, né? Eu costumo falar assim, na época que a nutrição começou era tudo mato, né? Não tinha nada, né? Começava a, a observar as coisas, que dava certo, que dava errado, e aí tudo isso era levado em consideração.